Começar, pessoal. Só se poria noite chegar, se a tempestade me alcançar, tu és se o mar me submergir. Me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só se for a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Quem vai me submergir?
paz, que privilégio estarmos juntos nessa tarde, celebrando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus, rendendo louvores a Ele, consagrando ao Senhor tudo que estará acontecendo aqui nesse momento. Nós iremos orar agradecendo a Deus, pedindo que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, edifique nossas vidas, através de tudo que estará acontecendo nessa tarde, nesse culto. Feche os seus olhos onde você estiver, vamos orar, falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio, Senhor, que temos nessa tarde de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja do Senhor, como família, Deus, Morial, Deus, para cultuar o Senhor, para render graças ao Senhor, Deus, declarar que o Senhor é soberano, ó Deus, sobre as nossas vidas e o único Deus que é digno de todo louvor, toda glória e toda adoração, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso culto, ó Deus, que ele suba aos céus como uma oferta agradável ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Pai, edificar a vida de cada pessoa, ó Deus, que estarão aqui nessa tarde, que estarão ouvindo ao alcance da nossa voz também, que elas sejam edificadas e abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que maravilha. Essa semana é uma semana muito especial, onde nós celebramos a Semana da Pátria, né? O 7 de setembro, uma data tão importante para o nosso país. Nós vamos iniciar esse tempo de louvor ao nosso Deus, celebrando e cantando, né, o hino da nossa pátria para Cristo. Eu tenho certeza que esse é o desejo de todos os cristãos que moram e servem ao Senhor no nosso país. Você pode acessar aí no seu HCC número 603. Cadê a mesa? Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Na prezadura formoso, é por ti o meu amor. E meu Deus desceu sua graça, te dispensa o seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe bater por servir, onde ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Boa noite, amados irmãos. Estamos neste mês de setembro. Temos momentos muito especiais para a obra missionária. Hoje, o encerramento em nossa igreja da campanha de missões estaduais, uma missão extraordinária. Nós já estamos comemorando este dia desde pela manhã. Tivemos já o nosso almoço com a nossa feijoada missionária que estava deliciosa, e para aqueles que gostaram terão a oportunidade inclusive de repetir. Ainda temos algumas unidades que os irmãos poderão, após o culto, estar retirando ao preço de R$10, hein? Ocasião, uma feijoada deliciosa, R$10, uma feijoada completa. Pode ser no cartão, no dinheiro, ou se você não veio preparado, não tem problema. Fale ali com a irmã Sandra, nós abrimos um crédito para você. Não deixe de levar essa deliciosa feijoada e fazer a sua oferta missionária. Hoje também é um dia bastante especial, porque hoje é o dia de missões nacionais. São 113 anos de missões nacionais, e que a partir do próximo final de semana nós estaremos
iniciando a nossa campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Como a irmã Ingrid aqui está usando já a camisa da campanha, dando um spoiler para a próxima semana, tá? Porque Ele me amou. Será uma campanha extraordinária que vai se estender até o mês de dezembro aqui em nossa igreja. E certamente nós teremos desafios de fazermos uma campanha muito maravilhosa, porque se nós tudo que fizermos ou fazemos é porque Ele nos amou. E nós vamos ter também, na sequência deste culto, um momento muito importante, que é o momento de você estar cooperando, tá? Deixando aqui a sua oferta missionária, colocando o seu coração também para a edificação da casa do Senhor. Então nós teremos um momento de dízimos e ofertas, lembrando mais uma vez que todas as ofertas que forem destinadas à casa do Senhor neste dia serão direcionadas para missões estaduais. Missões estaduais é aquelas que têm um reflexo mais direto no nosso dia a dia, né? Quando nós andamos pelas ruas, se você tem uma sensação de tranquilidade, você pode ter certeza que existe uma obra missionária que está tirando garotos da rua, tirando-os da mão do crime, ajudando pessoas que encontram em situação de fragilidade social. Isso é fruto da obra de missões e nós percebemos bem perto da gente isso com maior vigor. Então, cooperar com missões é também fazer o nosso dia a dia um dia a dia mais tranquilo, um dia a dia em paz e um dia a dia debaixo da proteção do Senhor. Também você terá a oportunidade de entregar seus dízimos. O irmão Marcos, que está aqui conosco, se alguém não está de posse de seu envelope, pode estar retirando com ele. E continuando o trabalho social que a nossa igreja faz, está aqui o nosso celeiro do amor, que tem abençoado famílias próximas a nós, e até famílias da nossa igreja. Você que veio preparado com seus itens de materiais para que possam ser doados, você pode estar entregando aqui no celeiro do amor, depositando aqui no gasofilácio a sua oferta e o seu dízimo. E nós vamos continuar agora louvando o Senhor com a canção de missões estaduais deste ano. Você foi chamada a uma missão excelente. Desde o passado, os servos de Deus enfrentaram tudo por um plano seu. Levar o amor ao mundo carente, trazer o legado que hoje é da gente. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: levar o evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: levar o evangelho que salva. Olhe para o alto, mantenha a fé. Deus está no trono, te mantém de pé. Não se detenha, vamos em frente.
louvamos, nós te bendizemos, Senhor Deus, pelo legado que tantos irmãos lá atrás trouxeram. E por isso nós hoje estamos aqui falando do Senhor, porque houve continuidade. E que, Senhor Deus, nós continuemos a levar esse evangelho extraordinário e vidas, o nosso Brasil possa ser alcançado, a nossa cidade, a nossa vizinhança, para a honra e glória do teu nome. Senhor amado, sabemos que o êxito da obra missionária é fruto do agir do Espírito Santo na vida daqueles que têm o seu coração que arde por missões, ó Deus. Por isso, ó Pai, nos colocamos na Tua presença para agradecer o muito que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida desta igreja, Senhor, que é uma igreja missionária, e também na vida de cada irmão, Senhor, que tem colocado, ó Pai, aos seus pés o seu trabalho, as suas orações, ó Deus, a intercessão, e tem cooperado para que a obra missionária continue a avançar, Senhor, e que cada campanha de missões, seja ela mundial, seja ela estadual ou nacional, seja sempre uma campanha de missão extraordinária, ó Deus. Agradecemos pelo que o Senhor tem feito por esta igreja, Senhor, e sabemos que a recompensa não é aqui, é na eternidade. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando esse Deus que nos ama tanto, né? Porque Ele nos amou de tal forma que deu o seu único filho.
morreu, não foi? O Galileu morreu e deixou a sua glória vir à terra para mostrar e nos resgatar através do seu grande amor. Vamos cantar bem alegre! Bata palmas aí, né? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela via dolorosa se entregou.
cantamos. Ele veio e nos amou, deu para nos salvar. E por isso nós temos essa alegria que exaltamos nessa tarde. O nosso Deus, o nosso Salvador não está morto, Ele vive. Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
nosso Deus, ele vive para sempre, né? Porque ele veio ao mundo em forma de homem, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Nós podemos crer no amanhã e ter esperança de uma vida eterna ao seu lado. Que essa canção seja sempre uma verdade em nossas vidas. Amém, querido. É sempre um privilégio estarmos juntos, mais uma vez, principalmente durante toda essa situação que estamos vivenciando, de pandemia, né, de isolamento social, onde os irmãos têm sido privados em virtude da situação adversa que a gente tem vivido no nosso país e no mundo inteiro, nossos cultos presenciais, que já estão próximos a retornar com a graça de Deus no próximo mês. Então nós estamos aqui mais uma tarde, cultuando ao Senhor, né, louvando a Deus. Tenho certeza que Deus já tem falado ao seu coração através de tudo que tem acontecido aqui nessa tarde. Certamente Ele continuará falando conosco por intermédio da sua palavra nesse momento. Essa semana é uma semana muito especial para o nosso país, né? Nós celebramos a independência do nosso país, no 7 de setembro. É uma das datas mais especiais e específica para a nossa nação. E é muito interessante porque nós vemos que ao longo da nossa história, né, o Brasil passou por diversas circunstâncias até chegarmos à república que temos atualmente. Entre elas, é interessante que em 1822, né, quando Dom Pedro ele proclamou a independência, uma vez que Portugal queria recolonizar o país, alguns afirmam que foi um golpe, tal, mas naquele momento ele disse: olha, basta, a partir desse momento aqui o nosso país ele vai ser independente. Ele rompe relações com Portugal, e algo muito conhecido, né? Uma frase muito conhecida que ele proclama naquele momento, creio que os irmãos devem conhecer. Ele proclama uma frase chamada independência ou morte. Independência ou morte. Isso ocorre nas margens do rio Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo atualmente. Ele faz essa declaração: independência ou morte. E é exatamente sobre isso que nós iremos refletir nessa tarde, à luz da palavra de Deus. Só que o tema da nossa reflexão vai ser um pouco diferente da frase que Dom Pedro proclamou. O tema da nossa reflexão nessa tarde é dependência e vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde: dependência e vida. E para isso eu gostaria de convidar a você que estiver com a sua Bíblia aí para poder abrir no Evangelho de João, no capítulo 11 do Evangelho de João. Capítulo 11 do Evangelho de João, nós iremos refletir em alguns versos, a partir do versículo 1. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou ler o versículo 25 e ao longo da nossa reflexão nós iremos compartilhando alguns versículos com o irmão para que a nossa leitura não se torne cansativa. O versículo 25 do Evangelho de João, capítulo 11, ele diz o seguinte: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? Vou repetir: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? Amém. Não se esqueceram, quando estiver no carro, amém com a buzina, né? No final vocês vão lembrar, né? Quando disser amém, vocês dão uma buzinada aí, que é para concordarem com aquilo que está sendo compartilhado aqui. Irmãos, esse texto da palavra de Deus é um texto conhecido pela maioria de nós, um texto onde nós vamos ver um dos milagres que Jesus ele realiza. Esse texto está relacionado à ressurreição
de Lázaro, alguém que ele estimava, alguém que era um dos amigos que ele fez durante o período de seu ministério aqui na terra. Na verdade, João, quando ele escreve esse evangelho, a intenção dele era demonstrar para as pessoas que Jesus, ele é Deus. Esse era o propósito com o qual João escreveu essa carta. Então, dentre vários dos milagres que Jesus realizou, ele vai pontuar alguns e vão caminhando para esse milagre aqui da ressurreição de Lázaro, onde é o ápice que Jesus, ele de fato afirma e avoca para si algumas características que só Deus, ele possui. Interessante que ao longo desses milagres a gente vai ver que ele cura um filho de um oficial que estava enfermo, um paralítico que ficava no tanque ali clamando para que as pessoas pudessem ajudá-lo. O tanque de Betesda também, né, esse paralítico, um cego de nascença também curado, e Jesus declara que ele é a luz do mundo. A multiplicação dos pães e dos peixes, uma passagem conhecida pela maioria de nós, também está relatada nesse evangelho, nessa sequência. E aí ele, nesse capítulo 11 de João, ele faz questão de mencionar exatamente sobre Jesus tendo o domínio, o controle e a soberania sobre a morte e a vida. Por isso que o tema da nossa reflexão nessa tarde é dependência e vida. O Senhor quer nos ensinar a depender dele cada vez mais. E nessa passagem do livro de João, nós podemos aprender algumas lições importantes. A primeira delas que eu gostaria de pensar com você nessa tarde é quando Jesus ele recebe a notícia no primeiro versículo desse texto aqui do Evangelho, né, quando alguém vai levar para Jesus a notícia de que Lázaro havia morrido. Alguém vai levar a Jesus a mensagem de que Lázaro havia morrido. É interessante nós relembrarmos o contexto em que isso acontece. Jesus, nesse momento, ele estava na região da Bereia e ficava aproximadamente ali uns 40 quilômetros, né, de onde Lázaro havia morrido, da cidade, que Lázaro vivia com sua família, a cidade de Betânia, o vilarejo de Betânia, aproximadamente uns 40 quilômetros. Isso dava aproximadamente um dia de viagem. Né, caminhando a pé, as pessoas estavam acostumadas a trilhar naquele tempo lá, então um dia de caminhada geralmente era o que as pessoas geralmente levavam para se deslocar em distância como essa. Então era o local que Jesus ele estava. Ele havia saído, né, daquela região da Judéia, exatamente porque as pessoas, os fariseus, os mestres da lei, queriam matar Jesus, pelo fato de Jesus ter afirmado que ele era o próprio Deus, e as pessoas ficaram com raiva disso, e agora nesse momento ele recebe aquela notícia e ele é desafiado a voltar para a região que ele havia saído. E algo muito interessante acontece: as pessoas, quando Lázaro ainda estava doente, enviam um mensageiro para avisar Jesus de que Lázaro estava doente, que ele precisava vir, se ele poderia vir para auxiliá-lo naquela situação que ele e a sua família estavam enfrentando. Então, se o mensageiro, usando o nosso cálculo aqui, ele levou um dia para se deslocar e levar a mensagem, ele levou mais um dia voltando, provavelmente. Então, 2 dias mais ou menos aí foi o tempo para que ele pudesse ir e retornar. E as pessoas provavelmente esperavam que, ao mensageiro retornar, ele trouxesse junto com ele Jesus e os seus discípulos. Mas sabe de uma coisa? O texto vai nos ensinar que isso não aconteceu. O texto vai nos ensinar, quando Jesus ele se depara, que ele ainda permaneceu 2 dias naquele lugar, no momento em que ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. E você pode ficar se perguntando, mas por que Jesus teria esperado 2 dias até ele sair da cidade? Por isso que ele leva mais um tempo, e quando ele chega até a família de Lázaro, as pessoas falam para ele, a família, Marta vai dizer para ele: Senhor, mas já faz 4 dias que Lázaro faleceu, né? Ele já fede aqui, né? Já está em decomposição, exatamente o tempo que Jesus precisaria se deslocar, mas ele permaneceu mais 2 dias naquele lugar. É como se o mensageiro tivesse chegado e: olha, Jesus, lá está numa situação difícil, ele está para quase morrer. Jesus disse: não, beleza, está avisado, a mensagem está entregue. Obrigado, Diego. A mensagem está entregue. Então ele diz isso para aquele mensageiro, direcionando essa palavra, e os discípulos ficam sem entender e começam a questionar Jesus, e ele diz: olha, Lázaro apenas dorme, né? Ele está fazendo uma referência de que isso, para o cristão, a morte, na verdade, a pessoa está dormindo, né? Porque a palavra nos ensina que nós ressuscitaremos com Cristo e desfrutaremos
de uma eternidade inteira ao seu lado. Então os discípulos não entenderam, obviamente, falaram, olha, mas se ele dorme, deixa ele descansar em paz. Mas ele estava fazendo uma menção de que, de fato, Lázaro iria morrer. E a primeira lição, eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa tarde e aprendesse com aquilo que esse texto ele nos ensina, é que Jesus está no controle de todas as coisas. Então a temática é que tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. É isso que Jesus está ensinando quando ele está orientando os seus discípulos ali, dizendo, olha, nós vamos se deslocar até lá. E as pessoas começam a questionar, até Tomé, né, alguém que gostaria de ver as coisas para poder crer. Ele geralmente, às vezes, a Bíblia vai mostrar que ele é uma pessoa que às vezes questionava, disse, não, mas se a gente veio daquela região, né, e Jesus quer voltar, passar por lá de novo, a gente vai morrer com ele. Vamos logo todo mundo junto aqui, e a gente morre e está tudo certo aqui, né? Meio dramático aqui, Tomé, e Jesus está falando, não, vocês precisam ver. Eu dou graças a Deus porque ele adoeceu e nós não estávamos lá, porque vocês vão crer a partir dos sinais que vocês verão. Até aquele momento, Jesus tinha realizado vários milagres, mas é muito interessante que aqui Jesus ele vai demonstrar exatamente que ele está no controle de todas as coisas, inclusive da vida e da morte. Você já parou para perceber que na Bíblia nós não vamos ver nenhum relato de alguém morrendo na presença de Jesus? Você já encontrou na Bíblia um relato sobre isso? Provavelmente você nunca encontrou, porque as pessoas com as quais Jesus se deparou ao longo do seu ministério, na caminhada que ele desenvolveu aqui na terra, as pessoas que morreram, Jesus ele trouxe a vida, né? Jesus era a própria vida, a expressão máxima e a revelação de Deus aqui na terra. Então, através da vida de Jesus, várias pessoas voltaram a viver, e nesse momento a gente vai ver um relato de algumas delas. Então, nesse primeiro momento, nós aprendemos que tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Jesus ele podia ter voltado no mesmo momento em que ele recebeu aquela notícia e poderia ter curado Lázaro da sua enfermidade, sim ou não? Provavelmente sim, porque Jesus ele tinha poder, já tinha feito isso, como João relata nos milagres anteriores. Mas Jesus, intencionalmente, ele optou em não ir, aguardar mais 2 dias para que ele pudesse manifestar a glória de Deus através da sua vida. E por isso que ele nos ensina, através dessa passagem, que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Mas muitas vezes você não entenda a circunstância que você está passando, ou a situação diversa, ou aquilo possa lhe afligir o seu coração, mas saiba que Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Deus ele não é pego de surpresas. Deus ele não é pego de surpresa em hipótese alguma, porque ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia exatamente aquilo que aconteceria com Lázaro nessa ocasião, mas ele quis manifestar a glória de Deus, expressar a vida através do milagre que ele iria realizar. E é muito interessante que nós vamos entender isso quando Marta, uma das suas irmãs, ao ver Jesus, ela afirma algo muito interessante. Ela diz, olha, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, versículo 21. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Veja que coisa maravilhosa, né? Às vezes, quando a gente vai falar de Marta na Bíblia, as pessoas pegam aquele texto em que Jesus, ele vai até a casa daquela família, ele é recebido, enquanto Maria fica aos pés de Jesus. Marta está fazendo vários dos seus afazeres, fazendo várias atividades, mas aqui nessa passagem, Marta declara o quanto ela confiava no Senhor, o quanto ela tinha fé em Jesus. Na verdade, aqui ela não está fazendo uma cobrança a Jesus. Às vezes as pessoas leem esse texto e pensam que Marta está questionando Jesus, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Colocando sobre Jesus a responsabilidade de estar lá. Mas na verdade, Marta está dizendo, olha Senhor, nós confiamos no Senhor, nós temos fé no Senhor. E nós sabemos que se o Senhor estivesse aqui, a situação teria sido outra. A situação teria sido diferente. Mas mesmo agora, nós cremos que se o Senhor pedir ao Pai, Ele lhe atenderá. Veja que declaração de confiança e de fé em Deus. E é isso que esse texto também nos ensina nessa tarde. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a depender
do nosso Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas, mas que nós não entendamos como aquela família possivelmente não entendeu aquela circunstância ou desejava que tivesse acontecido de uma forma diferente, mas elas confiaram que Jesus, Ele tinha poder suficiente para reverter aquela situação. Eles demonstraram a sua fé, a sua confiança no Senhor, e é isso que Ele também nos ensina a fazer nos dias atuais. Continuar confiando nele, entender que Ele está no controle de todas as coisas e que nada foge às suas mãos. É muito interessante que o texto vai dizer, no versículo 18, que Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então quer dizer o seguinte, que várias pessoas de Jerusalém, elas se deslocaram até a cidade de Betânia para que eles pudessem confortar e consolar a família naquela situação difícil que elas estavam enfrentando, que elas pudessem ali suprir as necessidades. É possível, alguns estudiosos vão afirmar nesse texto que a família de Lázaro e a família das suas irmãs, eles eram bem-sucedidos, então isso eram pessoas queridas e bem estimadas nas cidades por onde eles passavam. Então muitas pessoas de Jerusalém vieram até aquele lugar para prestar suas homenagens, para que eles pudessem se despedir e poder também desfrutar daquele tempo junto com com seus amigos, prestando essas homenagens. E é muito interessante que intencionalmente a gente vai ver que nada acontece por acaso na Bíblia, mas intencionalmente uma multidão se dirigindo para aquele lugar, uma multidão se agregou naquele lugar, porque aquelas pessoas foram as pessoas que Deus escolheu para que estivessem ali, para que elas testemunhassem o milagre que Jesus iria realizar. E é quando ele encontra com Marta naquele momento, ele diz: Senhor, olha, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós confiamos que o Senhor está no controle, que se o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá da mesma maneira. E ele vai dizer uma coisa muito interessante: olha, o seu irmão irá ressurgir. E o judeu acreditava naquela época, acredita, e nós também acreditamos hoje, que no último dia, como a Bíblia nos ensina, nós iremos ressurgir com Cristo Jesus. E ela disse: não, eu sei que Ele vai ressuscitar, eu sei que Ele vai ressurgir no último dia. E é quando Jesus declara essa frase, esse versículo profundo. Talvez aqui no versículo 25, talvez nós encontramos um dos versículos mais profundos de toda a Bíblia, quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Aqui Jesus está dizendo: olha, eu sou Deus. Ele está evocando para si características e atributos que apenas Deus possui, que é de conceder a vida e tomá-la de volta. Ele faz essa afirmação e Marta declara que ela cria no Senhor Jesus, que ela entendia que aquilo era uma verdade e que ela confiava naquilo que Jesus estava ensinando para ela. Do versículo 28 até o versículo 37, a gente vai ver quando Marta compartilha essa informação, Jesus manda que ela chame Maria, sua irmã, que havia ficado sentada em casa. Agora inverteu a história, Maria que havia ficado em casa e Marta que saiu ao encontro de Jesus. Ele disse: olha, vem chamar Maria. E quando Maria ela vem até o encontro de Jesus, ela se coloca aos pés de Jesus, começa a chorar e diz: Senhor, a mesma frase que Marta havia falado: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aquilo ali causou uma profunda comoção em Jesus. Aqui nós vamos ver nos versículos anteriores, no 25, Jesus afirmando a sua divindade, um texto que prova que Jesus de fato ele é 100% Deus. E mais na frente nós vamos ver o versículo mais curto de toda a Bíblia, 10 versículos depois, o versículo 35, onde o texto vai afirmar que Jesus, ele chorou. Nesse momento Jesus chora, ele fica triste. Aqui a sua natureza humana, ela se manifesta. Então Jesus, além de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Então a sua natureza humana aqui, ela fica expressa. O Jesus ele chora, diz o texto, fala que Jesus ele agitou-se no espírito e se comoveu. E ele perguntou: olha, onde vocês enterraram Lázaro? Ele ficou tão perturbado, ele chorou naquele momento, ficou triste, ao ponto das pessoas que estavam naquele lugar dizer: rapaz, esse Jesus, ele de fato amava esse camarada, Ele amava de fato, até as pessoas mencionavam isso,
quem Jesus amava pelo fato dele ter chorado, pelo fato dele ter se entristecido. Você vai ver essa afirmação no versículo 36 desse capítulo 11, quando as pessoas, judeus que estavam ali presentes, eles questionam, dizem, rapaz, Jesus de fato amava, né? Tanto é que quando as pessoas vão levar a mensagem a Jesus, olha, aquele a quem o Senhor ama está enfermo, está doente. Era assim que Lázaro era conhecido por Jesus. Isso nos faz refletir como eu e você, como nós somos conhecidos pelo Senhor nessa tarde. Como nós somos conhecidos, como Deus ele conhece você. A Bíblia fala que Deus se referia a Lázaro como a quem Jesus amava. Será que ele pode afirmar isso de mim e de você nessa tarde? Também, esse texto nos ensina essas lições preciosas, em que Jesus ele chorou, em que Jesus ele se compadeceu da situação que aquelas pessoas estavam enfrentando, e nós vamos ver do versículo 38 até o versículo 44, o autor dessa carta, ele narra que Jesus ele se agitou novamente. Ele disse, olha, eu quero ir, onde é que vocês enterraram lá? Onde é que ele foi sepultado? E eu gostaria de vê-lo. E é interessante que uma cultura do judeu é que ele enterrava diferente de nós, ele enterrava, né, irmã Eva? Eva perguntou isso há um tempo atrás, não sei se ela lembra, o judeu ele enterrava, geralmente ele sepultava, melhor dizendo, os seus mortos dentro de uma gruta. E eles geralmente fechavam aquela gruta com uma pedra grande. A gente vai ver isso em várias narrativas da Bíblia. Então era ali que Lázaro havia colocado. Essa aqui é mais uma evidência de que a família de Lázaro possivelmente era uma família que tinha condições, porque eles tinham uma gruta, né, um local, uma pedra onde ele foi sepultado próximo à sua casa, né, às suas propriedades. Então isso também é mais uma dessas afirmações de que eles tinham condições, não eram todas as famílias que tinham esse privilégio. Então Lázaro foi sepultado naquele lugar. Isso era tão sério para o judeu que isso era uma das ordenanças que Moisés havia compartilhado com eles, né, de que eles não poderiam ter contato com os mortos, porque a partir do momento em que eles tivessem contato com os mortos, eles seriam contaminados, eles seriam considerados impuros. Então eles evitavam qualquer tipo de contato com os mortos. Esse era um dos motivos pelos quais eles colocavam uma pedra também, até pela questão do cheiro, né? O corpo começava a entrar em decomposição e todas essas questões biológicas. Então eles faziam isso até como uma forma de higiene também. E Jesus, naquele momento, ele olha para aquela irmã, olha para aquelas pessoas ali, se compadece da situação daquelas pessoas e diz, olha, tirem a pedra dessa situação. E interessante, veja como, assim como um exemplo de Marta, nós muitas vezes temos altos e baixos na nossa caminhada com Deus. Marta, versículos anteriores, ela tinha acabado de questionar que se Jesus orasse e tudo que o Senhor pedisse a Deus, ele realizaria. E aqui ela diz, Jesus, você tem certeza? Pô, já faz 4 dias que ele morreu, a situação já não está legal. Ele está começando a apodrecer, está começando a feder. Se o negócio aqui vai ficar estranho, você tem certeza? Jesus, eu imagino aquela cena, ele vira para ela e diz, Marta, o que eu falei para você? Eu não falei que se você cresce, você iria ver a glória de Deus? Então é exatamente isso que vai acontecer aqui nessa tarde. Você vai contemplar a glória do Senhor. E é muito interessante quando essa situação ela acontece, quando Jesus ele declara isso no versículo 40, ele manda que aqueles homens tirem as pedras e Lázaro, e ele grita, né, de fora e diz, olha Lázaro, vem para fora. Interessante que antes disso, Jesus, no capítulo 41, ele ora, né, ele levanta o seu rosto aos céus, provavelmente aqui ele se derrama diante do Pai e ele agradece. Veja que em momento nenhum Jesus ele faz algum pedido a Deus, mas ele agradece pelo fato de Deus já o ter ouvido. Ele vai dizer, Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
Então Jesus, ele agradece a Deus porque ele tinha certeza de que Deus já havia o ouvido, provavelmente na oração que ele fez quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. E ele diz, olha, isso aqui vai ser uma forma de testemunhar, para que as pessoas possam crer que o Senhor me enviou. E a sua promessa está sendo cumprida através da minha vida. E Marta, diante daquela situação, ela fica ali, muitas vezes afligida, e isso acontece conosco também. Quando eu compartilhei com os irmãos, Marta aqui, alguns momentos, minutos, talvez aqui, horas no máximo, mas alguns minutos, ela havia afirmado a sua confiança em Deus, agora ela duvida daquela situação, e é exatamente assim que eu e você, nós somos na nossa caminhada com o Senhor. Às vezes Deus demora um pouco mais a responder algo que nós precisamos ouvir, e muitas vezes nós já nos desesperamos, muitas vezes nós acabamos duvidando do Senhor, não confiando na palavra que nós recebemos dele. Isso é algo tão real e precisa que várias pessoas acabam se afligindo tanto ao ponto de abandonarem a sua fé por não entenderem as coisas que acontecem aqui na terra. Graças a Deus, louvado seja Deus, que aquilo que ele precisa fazer, eu e você, a nossa limitação humana não é capaz de compreender. Graças a Deus por isso. Porque se estivesse condicionado a nossa salvação e o nosso relacionamento com o Senhor, com o fato de eu e você compreendermos tudo que ele revelou na sua palavra, talvez nós estivéssemos extremamente em crise aqui ao longo dessa caminhada, porque isso não está relacionado. Simplesmente, muitas vezes, precisamos crer, ter fé e confiança, como Jesus ele nos ensina aqui através dessa passagem. E depois dessa oração, Jesus manda que aquelas pessoas retirem a pedra, e ele clama em alta voz, chamando Lázaro para que ele viesse para fora daquela situação. Algumas pessoas duvidaram, acreditaram que aquilo era uma falta de respeito com a família. Se rapaz, um camarada desse vem aqui, né, fica gritando, é uma coisa dessa, que coisa, isso aqui está ofendendo a família, como é que ele faz um negócio desse? E Jesus manda que aquelas pessoas, manda que Lázaro ele saísse. Eu imagino Lázaro, né? É interessante, imagina você, alguém muito querido, e você perdeu provavelmente ao longo da sua vida, alguém que você teve a oportunidade ali de conviver, talvez um familiar próximo, um amigo, alguém muito querido, e essa pessoa se foi. Imagina você no velório dessa pessoa, você olhando, aquela pessoa se levanta do caixão, sai e vai lhe dar um abraço. Como é que você reagiria a uma situação como essa? É um negócio difícil, né? Não sei se você ficaria triste, se você ficaria assustado, se você ficaria, abraçaria ou correria. Cada um talvez agiria de uma forma diferente. Nesse momento, Lázaro ele sai em direção às pessoas, e aquelas pessoas que estavam naquele lugar, eles contemplaram a glória de Deus, contemplaram aquilo que estavam acontecendo, aquele milagre que Jesus havia feito de ressuscitar Lázaro entre os mortos. Sabe uma coisa que me chama a atenção quando eu estudo essa passagem da ressurreição de Lázaro? E Jesus, Deus aqui nesse caso, ele faz as coisas que são pertinentes a Deus, mas ele não faz as coisas que são responsabilidade dos homens. A primeira responsabilidade que ele diz para aquelas pessoas, ele diz, olha, vão lá e tirem a pedra. Jesus podia piscar o olho e aquela pedra sairia daquele lugar, ele poderia fazer qualquer sinal e aquela pedra simplesmente sairia, mas ele quis ensinar para aquelas pessoas, e tem coisas que só Deus pode fazer, e tem coisas que os homens compete fazer, e que Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade minha, aquilo que é responsabilidade sua, aquilo que é responsabilidade nossa enquanto seres humanos, somos nós que precisamos fazer. Você quer ver outro exemplo disso? Quando Jesus, diante dessa situação, ele também afirma naquele lugar e manda que aquelas pessoas desamarrem Lázaro. No versículo 44, ele diz, olha, o que acontece? Para vocês entenderem, né? Por que ele fala isso? Uma das culturas também do povo judeu é que eles enfaixavam as pessoas com porra, eles não embalsamavam, né? Não era tipo uma múmia que amarrava tudo, não. Imagina que eles passavam, né, algumas fitas e alguns lenços, mas aquilo, provavelmente as pessoas ficavam com seus corpos ali separados por membros, né?
Aquilo era feito por menos, acredito eu. Mas é muito interessante porque Lázaro ele começou a andar, mas ele estava todo enfaixado, cheio de faixas, cheio de coisas. E Jesus ele não vai lá desamarrar as faixas que Lázaro tinha quando ele faleceu, mas ele manda que aquelas pessoas eles fizessem aquilo. Ele estava nos ensinando mais uma vez que tem coisas que os homens, os seres humanos, eles precisam fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer, e tenho certeza que de acordo com a vontade dele, o propósito dele, que a Bíblia diz que é bom, perfeito e agradável, ele vai realizar no tempo oportuno, ainda que eu e você nós não entendamos pela nossa limitação, mas tem coisas, e você está orando, talvez para que Deus ele faça na sua vida, na vida da sua família, e talvez a resposta de Deus para você nessa tarde é que você é quem precisa fazer. O que você precisa fazer mais diante de Deus? Talvez o Senhor esteja falando no seu coração nesse momento. Será que você precisa orar mais por alguém? Será que você precisa orar mais pela sua família? Será que você precisa orar mais pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelas pessoas que você tem clamado ao Senhor? Será que o Senhor me trouxe aqui e trouxe essa palavra e falou ao seu coração que você precisa ler mais a Bíblia, ter um relacionamento pessoal com o Senhor, ouvir a voz de Deus através da sua palavra? O que eu e você precisamos fazer? Que você possa também refletir nessa pergunta nessa tarde. Aqui Jesus, ele conclui essa temática, a gente vai ver o que aconteceu, consequentemente é isso, né? Nos versículos 45 e 46, o texto fala aquilo que eu havia compartilhado com os irmãos ao longo, né, desse texto, ao longo dessa exposição, que várias pessoas de Jerusalém e de outros lugares, eles tinham se deslocado até Betânia, para que eles pudessem prestar as suas condolências, seus sentimentos à família que estava enlutada naquela situação. E como nós cremos que nada na nossa vida acontece por acaso, mas existe para tudo um propósito de Deus, aquelas pessoas formaram uma pequena multidão ali, eram umas pessoas que Deus iria testemunhar o milagre que Jesus estava realizando de trazer a vida novamente a uma pessoa. E aqueles judeus foram as testemunhas oculares, eles viram exatamente aquilo que aconteceu. Isso causa um alvoroço enorme, porque essas pessoas já queriam matar Jesus, pelo fato dele ter afirmado que ele era Deus, e ele estava invocando para si algumas características que só Deus tem. Isso foi considerado como blasfêmia. Agora esses líderes religiosos têm um problema tremendo para resolver, porque várias pessoas viram aquilo que aconteceu. E agora como é que eles iriam resolver essa situação? Mas só tinha uma forma, que hoje Jesus ele era maluco, né? Ele era louco do que ele estava falando, tudo que ele falou era verdade, porque tudo que ele falou de fato se cumpriu, tudo que ele falou de fato, ele orientou as pessoas, tudo que ele ensinou, a palavra de Deus nos ensina que aquilo foi se cumprindo. E é isso que acontece. Jesus ele poderia ter se deslocado bem antes, mas aí as pessoas iam presenciar mais uma cura de Jesus, como ele tinha feito isso com o cego, como ele tinha multiplicado pães, como ele tinha feito com que um aleijado pudesse andar, e várias outras coisas, curado um filho de um oficial que estava doente, e vários outros milagres que não é narrado aqui, até um texto da Bíblia nos ensina que faltariam, obviamente isso é uma figura de linguagem, né? Faltariam páginas para escrever, né? Se fosse registrar na Bíblia aqui, a gente tem muitos mais livros aí, se fosse registrar todos os feitos que Jesus ele fez, todos os milagres que ele realizou. E aqui esse texto nos ensina exatamente isso. E muito mais do que mais um milagre, né? Mais uma restauração de alguém. Jesus ele queria de fato demonstrar que a vida e a morte estavam sobre o seu domínio, sobre o seu controle, afirmando, como é o propósito da carta escrita por João, que ele de fato é o Filho de Deus. É isso que esse texto nos ensina, meus queridos irmãos, e é isso que eu gostaria que você pudesse refletir comigo nessa tarde. Entender diante de tudo que nós vimos e pensamos, meditando nesse texto aqui, de que tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus. Jesus esperava um dia, 2 dias, 10 dias, alguns anos. Não se desespere.
porque Ele continua no controle de todas as coisas. Continue confiando no Senhor. Continue dependendo de Deus, sabendo que Ele se importa conosco, sabendo que Ele nos ama e sabendo como a Bíblia nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Continue tendo fé em Jesus. Continue entendendo, diante dessa situação, o que eu e você nós precisamos fazer diante do Senhor. Talvez Jesus quisesse trabalhar isso também na vida daquela família, a confiar de fato nele. Muitas vezes nós entendemos. Marta aqui, possivelmente ela entendeu aquilo que Jesus ensinou, mas no momento de colocar em prática, ela fraquejou, ela duvidou, e muitas vezes eu e você, nós temos agido assim na nossa caminhada com Deus. Ah, que maravilha, eu entendi aquela palavra, Deus falou no meu coração. Na hora de colocar em prática, eu estava até conversando mais cedo com um dos jovens da nossa igreja, eu estava falando exatamente isso para ele. Ser crente aqui é muito fácil. Ser crente aqui é muito fácil. E às vezes nem é para alguns. Mas ser crente aqui é muito fácil. Difícil é ser crente lá na sua casa, onde a sua família lhe conhece, onde os seus vizinhos lhe conhecem. É difícil é ser crente no seu trabalho, porque as pessoas sabem exatamente quem você é. Você passa a maior parte da sua vida lá com aquelas pessoas. Então Deus ele tem nos chamado de fato a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido através da sua palavra. Precisamos é viver. Chega de ensinar tanta coisa. Talvez você já foi em milhões de cultos ao longo da sua vida, mais de 100 cultos. Não é como alguém que pregou por aqui já compartilhou certa vez. Talvez você tenha ido mais de 100 cultos, tantos congressos, já participou, tantas capacitações. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que você está vivendo? De tudo que você tem aprendido. Porque se você não estiver colocando em prática, de nada isso adianta, não importa. E talvez o Senhor tenha nos chamado nessa tarde também a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido ao longo dessa caminhada, aquilo que Ele tem nos possibilitado, crendo e confiando que o nosso Deus, Ele é o próprio autor da vida. É por isso que eu gostaria de concluir essa reflexão nessa tarde, exortando e aconselhando a cada um de vocês que está ouvindo a nossa voz nesse momento: dependa de Deus e viva. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá, e viverá eternamente, uma vida ao lado da presença do Senhor. Amém? O Senhor Ele possa nos abençoar e aplicar a sua palavra em nossos corações nessa tarde. Enquanto os irmãos da equipe de louvor eles se posicionam aqui à frente, eu gostaria de convidar os irmãos que vão nos auxiliar em uma parte muito especial do nosso culto, a irmã Ingrid e a irmã Lília. Pedir para que elas se organizem aí, colocando as luzes, né, passando o álcool em gel que está aqui comigo. Irmã Lília. E nesse momento nós teremos o privilégio e a oportunidade de, como igreja, celebrarmos ao Senhor, relembrando o sacrifício que Ele fez em nosso lugar. Jesus, enquanto Ele viveu aqui na terra, Ele instituiu 2 ordenanças para que nós, o seu povo que ficaria aqui, pudéssemos realizá-las até que Ele voltasse para nos buscar, porque Ele vai voltar. Se há alguma dúvida que você tem, tenha uma certeza nessa tarde. Você esqueceu tudo ou não conseguiu compreender o que foi falado, sabe que Jesus, Ele vai voltar. Isso é uma verdade que a palavra de Deus nos garante. Jesus, Ele vai voltar. Arrume a sua vida, arrume a sua casa, prepare-se para recebê-lo, porque Ele vem. Nós não sabemos o dia, a hora e o momento que isso acontecerá, mas Ele vem nos buscar. E até Ele vir nos buscar, Ele nos orientou que nós precisaríamos realizar 2 ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nós entendemos que ela é um memorial instituído pelo Senhor Jesus, para que nós possamos relembrar até a sua volta o sacrifício que Ele fez por cada um
de nós. E nesse momento nós teremos o privilégio de participar desse momento como Igreja do Senhor. Nós teremos o privilégio de poder relembrar a morte que Cristo sofreu naquela cruz por mim e por você, e é por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Como é o tema da nossa campanha de missões nacionais desse ano, porque Ele nos amou, porque Ele me amou, porque Ele lhe amou, porque Ele nos amou, nós estamos aqui nessa tarde, cultuando, adorando ao nome de Deus, sendo edificados através da sua palavra, e nesse momento celebraremos a ceia do Senhor. Nós não cremos que a ceia do Senhor, ela confere nenhum poder místico às pessoas. Nós não cremos que o pão, de fato, ele se transforma no corpo de Cristo, literalmente, mas que ele representa o corpo de Cristo, que foi moído, que foi transpassado por causa das nossas iniquidades. E nós não entendemos que o cálice que nós iremos celebrar também, nós entendemos que literalmente ele não é o sangue de Jesus, mas entendemos que ele representa o sangue da nova aliança que foi feita por intermédio de Cristo Jesus, o qual o homem não pode quebrar, para que nós pudéssemos ter a certeza de uma vida eterna ao lado do nosso Deus. E nesse momento eu gostaria, enquanto as irmãs estão vindo até aqui na frente, que você pudesse parar um minuto. O texto, quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele orienta e ele recomenda as pessoas a refletirem, a analisarem, se examinarem, para que elas pudessem participar desse momento. Ele não faz isso com o intuito de que aquelas pessoas desistam e não participem, não é isso, mas que aquelas pessoas analisem as suas vidas, coloquem diante do Senhor os seus pecados, confessem-os, se arrependam e participem desse banquete maravilhoso. Então eu queria que dar um minuto para que você baixasse a sua cabeça onde você estiver nesse momento, que você pudesse refletir, pedir para que o Senhor traga à sua memória algo que possivelmente você pode ter feito intencionalmente ou não intencionalmente, mas que tenha afastado você da presença do Senhor, que tenha interferido no seu relacionamento com Deus. Coloque diante do Senhor nesse momento e participe desse banquete maravilhoso que o Senhor nos proporciona. Vou chamar as irmãs a virem aqui à frente. Vou tirar uma foto com elas aqui que fica mais bonita, mano, que eu apareço também. Eu já tenho até o painel aqui, fica mais fácil. Enquanto os irmãos vão estar orando nesse momento, amém. Que o Senhor possa receber as nossas orações. E nesse momento a nossa equipe de louvor estará louvando ao Senhor, enquanto a irmã Ingrid e a irmã Lília estará passando no carro dos irmãos, oferecendo os elementos. Você que for participar, receba dentro do seu carro mesmo, para que juntos possamos participar desse momento maravilhoso de celebração ao nosso Deus. Podem ir, irmãos.
Senhor Jesus. Seu sangue nos possibilita ter a certeza de uma vida eterna ao seu lado. Se alguns irmãos que vão participar nesse momento da celebração da ceia do Senhor não recebeu alguns dos elementos, façam um sinal no seu carro ou aqui na frente para que nós possamos identificar vocês, possamos servi-lo nesse momento. Creio que todos os irmãos receberam. Amém. Todos os irmãos receberam o elemento nesse momento. E o texto da palavra do Senhor, lá em Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos ensina que Jesus ele declarou: porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Nesse momento nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor pelo corpo de Cristo Jesus que foi entregue por cada um de nós. E nesse momento eu vou pedir para que a irmã Ingrid faça essa oração, agradecendo ao Senhor. Nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse elemento, por esse primeiro elemento, para que nós possamos juntos participar dessa celebração. Muito obrigada porque o Senhor por todo tem cuidado das nossas vidas. Nós somos gratos a Ti por isso. Possamos, Senhor Deus, entender o propósito de todo o coração, Senhor Deus, entregá-lo a Ti. Possamos, Senhor Deus, viver o Teu amor, viver aquilo que o Senhor separou para nós. Possamos, Senhor Deus, entender este momento de toda verdade, Senhor Deus, e com toda felicidade o Senhor possa nos explicar, Senhor Deus. Obrigado por este momento, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, permanecer em Tua graça, Senhor Deus, em Tua presença. Assim eu te peço, Senhor Deus, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Participemos todos juntos desse primeiro elemento. Amém. O texto ele continua nos ensinando no versículo seguinte que depois de haver ceado, Jesus também pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse momento nós iremos agradecer ao Senhor por essa celebração, pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com Deus, para que nós pudéssemos ser justificados diante do Senhor, para que Deus ele pudesse satisfazer toda a sua ira no sacrifício realizado pelo seu Filho. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse sangue precioso, o sangue que nos torna mais alvos do que a neve. Eu pedi para que a irmã Lília nos conduza nesse momento em oração, agradecendo pelo sangue de Jesus. Majestoso Deus, nós queremos te render graças nessa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor demonstrou o amor, Deus, incondicional pelas nossas vidas. Obrigada pelo teu sangue derramado na cruz. E Deus, em nome de Jesus, não há nada que nós possamos fazer aqui na terra nem no céu para poder retribuir esse gesto tão nobre do Senhor. Mas Deus, enquanto a gente estiver aqui, Deus, que a gente possa viver todos os dias da nossa vida para a glória e honra do teu nome,
para que a gente possa, Deus, semear o Teu amor, que o Teu amor, Deus, cada vez mais tome espaço nos nossos corações e que a gente possa contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Que cada vida, ó Deus, que chegar ao nosso lado possa sentir a Tua presença, Deus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Jesus Cristo. Que nós possamos ser cada vez mais apaixonados por Ti, todos os dias das nossas vidas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Participemos nesse momento todos juntos do segundo elemento que representa o sangue de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, nesse início de noite, de podermos celebrar esse memorial, Deus. De podermos, ó Deus, nos reunir como igreja do Senhor, relembrando, Senhor, o sacrifício que foi feito por Cristo Jesus pelas nossas vidas, Pai. Para que nós pudéssemos, Senhor, ter o nosso relacionamento restaurado com o Senhor. Para que nós pudéssemos, ó Deus, ter a certeza, ó Deus, de que o Senhor de fato nos ama, não por qualquer mérito nosso, ou por qualquer atitude que venhamos a ter, ou característica que tenhamos, mas porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus gracioso, um Deus que nos ama incondicionalmente, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um desses irmãos, que possamos estar cada vez mais próximos, Senhor, do dia em que o Senhor Jesus voltará para nos buscar, Senhor. E nós iremos, ó Deus, juntamente com Ele, como a igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, celebrando e tendo a certeza que desfrutaremos de uma eternidade maravilhosa, Senhor, ao seu lado para sempre, Pai. Muito obrigado. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, aprenderam aí, né, os irmãos? Ele nos abençoe em nome de Jesus. Então, ensaio aí, né? Ensaio, pessoal. Eu queria, nesse momento, já concluindo a nossa programação nessa noite, agradecer. Enquanto os irmãos ligam aí os alertas, tá? O pisca-alerta de seu carro nesse momento. Pode ligar, eu quero todos os carros aqui com o pisca-alerta ligado, se tiverem com gente dentro, tá? Então, nós vamos, nesse momento, eu queria agradecer mais uma vez aos irmãos que vieram estar conosco, e agradecer pelo empenho, participação de toda a equipe que esteve trabalhando direto e indiretamente para que esse culto ele pudesse estar acontecendo mais uma vez. Essa é a terceira edição, provavelmente a última. Nós estaremos realizando nossos cultos dessa maneira. Eu queria agradecer o empenho de cada um dos irmãos que se esforçou, arrumando o cenário, a decoração, ensaiando, né? Participando aqui também nesse momento, nos auxiliando no momento das ceias que nós celebramos durante esse período. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, o privilégio que Ele nos concedeu e, apesar dessa pandemia, apesar de todos os problemas e todas as adversidades, continuar nos reunindo como igreja do Senhor, proclamando o seu nome. Em nenhum momento a nossa igreja esteve fechado. O nosso templo, sim, ele ficou alguns meses fechado, mas a igreja permaneceu aberta, porque nós cremos que a igreja de Cristo Jesus é uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, uma igreja que está sob o controle do Senhor. Então eu queria agradecer a cada um dos irmãos, se o Senhor nos permitir, com a graça dele, no próximo mês estaremos juntos nos nossos cultos presenciais aqui no templo. Se prepare para esse momento, será um momento maravilhoso, uma grande festa, o privilégio que teremos de poder receber os irmãos em casa novamente, desfrutar dessa comunhão maravilhosa, tomando todos os cuidados necessários que esse momento ainda nos requer nesse momento. Então, mais uma vez, agradeço a todos os irmãos, desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, desejo a todos uma excelente semana na presença do nosso
Deus. Nesse momento vamos fazer um ensaio, né? Todo mundo já conseguiu ligar o pisca-alerta ali, faltou o carro do Manuel ali, os 2 carros do Manuel aí, agora tá chique, hein, irmão? Rapaz, parabéns aí, mais uma aquisição na família aí, que Deus continue abençoando, daqui a pouco vem mais um aí, né? Bacana, esse aí é do Ítalo da Isabela, tem cada um com o seu daqui a pouco, né? Que bênção, pessoal. Vamos aqui então aproveitar esse tempo para que nós possamos agradecer ao Senhor. Nós queremos agradecer a Cristo Jesus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas nesse tempo, por mais uma campanha de missões estaduais que Ele nos permite celebrar e encerrar num momento como esse. E o desejo do nosso coração é que Deus Ele possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus abençoe você, tenha uma excelente semana na presença do Senhor.